paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Wellington, sou da cidade de São Bernardo do Campo, ABC Paulista, estado de São Paulo. E o Senhor tem tocado com bugio no meu coração a compartilhar com vocês um testemunho que o Senhor tem me tocado desde a época da pandemia para ter compartilhado, porque sem podermos estar presentes no culto, sem ouvir os grandes testemunhos, as obras, as maravilhas que Deus operava e opera no nosso meio, eu senti de compartilhar, mandar, mas por omissão não mandei na época. Mas hoje, ouvindo um testemunho aqui, o Senhor tocou no meu coração. Conta esse testemunho, que às vezes na igreja nós não temos tempo para contar, para não tomar o tempo de todo o testemunho, mas o Senhor assim o preparou. Então vamos lá. O Senhor, nasci de uma família pobre, ninguém da minha família, dos dois lados, materno e paterno, não tinha faculdade, e o Senhor fez uma obra que, através da construção da minha casa, na qual o meu pai era testemunhado dessa graça, mas parado, minha mãe não conhecia essa graça, mas Deus tocou o coração dos irmãos, amigos do meu pai, da época da mocidade. Meu pai tinha um terreno, mas não tinha dinheiro para comprar material de construção, mas não tinha dinheiro para pagar a mão de obra, e Deus tomou o coração dos companheiros do meu pai da mocidade, que lembrou dele, mesmo paradinho, foram lá, construíram nossa casa, e naqueles 6 meses que estava construindo a nossa casa, o Senhor operou a obra de minha mãe começar a congregar, e naquele período Deus chamou minha mãe para as águas do Santo Batismo. Um ano depois o Senhor me chamou nessa graça, com a idade de 14 anos, e quando o Senhor me chamou, eu tinha como desejo no meu coração fazer uma faculdade, e lembro que minhas primeiras orações era sempre pedir ao Senhor que o Senhor dispensasse para mim inteligência, sabedoria do céu, e eu pedia muito para Deus sabedoria, porque está escrito no livro de Salmos, né? Pedir sabedoria a Deus, que Ele dá com abundância, tanto nos livros dos provérbios, de Salmos, como o Senhor Jesus Cristo mesmo falou, quem pedir sabedoria, Deus dá com abundância. Então eu fazia minha oração de menino pedindo, mas eu falava: Senhor, antes de me dar uma sabedoria terrena, o que mais me importa é ter, Senhor, antes de me preparar até uma faculdade da terra, que eu pedi uma faculdade, Senhor, me prepara uma faculdade do céu, que não me adianta nada, Senhor, ganhar todo o conhecimento desse mundo, ganhar as faculdades desse mundo, mas não ganhar a vida eterna. Então, Pai, antes de me preparar uma faculdade da terra, me prepara uma faculdade do céu, porque esse é o meu maior desejo, conhecer das tuas delícias, dos teus mistérios, e conhecer mais de ti, Pai. E assim era o meu desejo. Quando eu completei 17 anos de idade, eu acabei o segundo ano o segundo grau, né, o ensino médio, e eu falei assim: e agora? Não tenho condição de prestar vestibular, tinha desejo de fazer ou engenharia ou administração de empresas, e naquele desejo eu não tinha condição de pagar uma faculdade, meus pais não tinham, naquela época não existia programas do governo que ajudavam a pagar bolsas. Foi aonde que o Senhor preparou, que eu prestei um vestibular para o Senai, para ganhar um curso técnico, e por misericórdia o Senhor permitiu, lá de mais de 400 candidatos, eu fiquei entre os 30 primeiros candidatos e ganhei aqui na bolsa do Senai. E o Senhor fez uma obra que o Senai era pago semestralmente, e quando fui pagar aquela mensalidade, semestralidade, por obra de Deus também, que estava bem apertado, meu papai com uma empresa abrindo falência, pagando um mês de salário sim, outro não, eu naquela angústia, naquela aflição, e o Senhor de juntar aquele dinheirinho para pagar, quando fui pagar, não precisava pagar. O Senai entrou com bolsa 100% e não precisa mais pagar. Já vi uma obra, passado uma semana o Senai abriu as bolsas de estudo para conseguir fazer uma bolsa de estudo para ficar mais 4 horas fazendo pesquisa, estudando um pouco mais, e ganharia um salário mínimo na época. E eu me inscrevi, por honra e graça de Deus, eu ganhei aquela bolsa. Então, além de não pagar, eu recebia para estudar. Aquilo já entrou como alívio no meu coração, mas não era a faculdade que eu queria. Então eu orei ao Senhor e falei: Senhor, eu vou me inscrever para um vestibular. O desejo era fazer engenharia, escrevi para um vestibular de uma engenharia de uma escola militar, era bem concorrida, e naquilo que eu me inscrevi para aquele vestibular, passou um mês, encontrei com uma irmãzinha, aquela irmãzinha: Wellington, tô indo fazer agora o vestibular numa faculdade lá em São Caetano, e lá tá dando bolsas do governo, e essas bolsas do governo, em contrapartida, você tem que trabalhar de sábado e domingo. E se você ganha essa bolsa, você trabalha de sábado e domingo para o governo nas escolas do estado, e automaticamente eles pagam
a sua faculdade. Falei, santo Deus. Ele falou, só tem um problema, hoje é o último dia de inscrição. Eu me inscrevi ontem e hoje já estou fazendo vestibular. Então se você quer, você tem que ir hoje fazer inscrição e amanhã você faz o vestibular. Então eu cancelei o compromisso que eu tinha, corri lá para a faculdade, fiz minha inscrição para o vestibular e no outro dia eu fiz a inscrição. E naquilo que eu fiz a inscrição para entrar na faculdade, fiz o vestibular, eu fui viajar. Peguei uns companheiros moços que gostavam de fazer visitas, fazer viagens para servir a Deus. Fui para o estado de Minas Gerais e eu fiquei triste porque o vestibular foi muito, muito difícil. Pelo meu conhecimento de escola pública, eu vi que não consegui responder com claridade todas as perguntas. Para mim não tinha passado, mas para minhas surpresas, 20 dias depois daquele vestibular veio o resultado. Minha mamãe me ligou, falou, filho, corre para cá que amanhã é o último dia para você se inscrever na faculdade que você ganhou 100% de bolsa para fazer administração de empresas. Irmandade, e eu fui. De manhã fazia a faculdade de administração, à tarde e à noite fazia Senai, e o Senhor preparou que eu estudava e ganhava para estudar. Com o dinheiro que eu ganhava, ajudava a pagar as conduções e pagar os lanchinhos para poder comer nesse período de estudo. E quando os 2 anos que se passaram na faculdade, eu concluí o curso técnico, Deus tem preparado de que eu aceitei uma proposta de emprego numa outra empresa, que eu tive que abrir mão da bolsa do governo. Eu busquei a palavra, o Senhor confirmou na palavra, porque eu podia ir, que Deus seria comigo, mas quando eu entrei naquela proposta de emprego, eu vi que era uma furada, que passado 2, 3 semanas vi que não receberia o salário que eles haviam me prometido, e entrou uma aflição no meu coração. E veio alguns companheiros meus que souberam que eu abandonei a bolsa de estudos do governo, que eu era auxiliar de jovens, eu estava 2 anos sem congregar nos cultos de jovens, sem congregar de domingo, sem congregar de semana, porque eu só conseguia congregar no domingo à noite. Então eu estava angustiado, porque eu amava o cargo de auxiliar de jovens, amava cuidar das minhas crianças, e eu recebi aquela proposta, aceitei, busquei a palavra, o Senhor confirmou, fui, mas quando fui para receber o meu salário, não tinha para receber. Era uma furada aquela proposta de emprego, e eu me angustiei, e alguns companheiros deram risada de mim, que eu tinha feito loucura, e chegou o primeiro boleto da faculdade para pagar. E quando chegou o boleto da faculdade para pagar, eu falei, Senhor, e agora? Foi onde eu entrei no e-mail da faculdade para ver as matérias, os comunicados da faculdade, e lá estava bolsa de estágio para secretariado, 100% de bolsa. Não ganhava nada de salário, mas ganhava 100% de bolsa. Eu fui me inscrever. Quando fui me inscrever, encontrei a coordenadora, e a coordenadora era uma professora minha de uma das minhas matérias, e eu falei, professora, eu vim aqui me inscrever para essa vaga aqui de secretariado, aqui com bolsa de estágio, para ganhar 100% de bolsa. Falou, Wellington, que legal, mas tem um grande problema, é só para mulheres. Falei, professora, mas não estava lá no comunicado, por isso que eu vim me inscrever. Falou, mas espera um minutinho, deixa eu conversar aqui com a direção, vamos ver se eles permitem pelo menos você participar da entrevista. E quando ela voltou, ela falou, então eu conversei lá, permitir você participar. Se você passar das outras candidatas, quem sabe você trabalha aqui com a gente. Resumindo, Irmandade, quando eu prestei, fui fazer o teste, quando eu peguei um dos testes lá, uma planilha de Excel, que era para replicar um documento, na hora que eu estava replicando, eu vi que tinha uma falha naquela planilha. Aí foi onde que eu senti o Espírito Santo falando comigo e apontando internamente. Aqui que está o erro, corrige essa planilha e manda. Irmandade, corrigi aquela planilha, mandei o documento, passou no outro dia o comunicado. Eu tinha passado naquela bolsa e tinha ganhado 100% de bolsa novamente da faculdade, mas agora sem precisar trabalhar de sábado e domingo. Então aquilo para mim foi uma obra maravilhosa, porque era uma vaga para mulheres, o Senhor permitiu que eu fui o primeiro secretário homem lá da faculdade lá, e ganhei bolsista da faculdade, e foi uma alegria. Paguei com muito sacrifício aquele único boletim, minha mamãe me ajudou, pagamos, e eu entrei para trabalhar dentro do departamento de pesquisa e pós-graduação daquela faculdade. Mas quando eu entrei lá dentro daquele departamento de pesquisa e pós-graduação, os meus 5 chefes, meus 5 superiores imediatos eram todos ateus ou agnósticos. Então eu comecei a pegar muita amizade com eles, comecei a trabalhar de maneira muito esforçada, dedicada dentro daquele departamento, e quando eu estava lá trabalhando, eles viram que minha conduta era diferente. Por eu servir a Deus, eles viam que eu fugia dos desejos da mocidade, me guardando para o dia do casamento,
E eu acabei pegando uma amizade muito íntima com o meu chefe maior, que era o professor doutor em filosofia, que era responsável pelo meu departamento, Dr. Marcos, grande homem, que eu oro até hoje pela alma desse homem, que eu tenho um carinho enorme e tenho certeza que um dia o Senhor irá operar uma obra e concluir uma obra naquela alma. E ele era ateu, ele se dizia agnóstico, né? Que nem dizia que Deus existe ou não existe. Mas o que acontece? Eu comecei a sofrer umas perseguições de algumas meninas, alunas, que vinham para o meu departamento, mas vinham para tentar, tipo, um contato comigo, para tentar alguma segunda intenção. E nisso, uma das funcionárias se apaixonou por mim de uma maneira tão tremenda que ela começava a me perseguir carnalmente. E naquela época, antes de entrar nesse assunto, eu recebi uma proposta naquele segundo ano da faculdade, quando Deus preparou aquela bolsa para mim. Recebi uma proposta para poder ir poder ir morar na Espanha. Um tio meu que foi para a Espanha, Deus levantou ele como encarregado junto com a minha tia lá, como examinadora, e eles estavam já há 1 ano e meio. Eles me chamaram para lá, porque eu já tinha trabalhado na mocidade como cabeleireiro, fiz um curso, cortei cabelo e paguei alguns meus primeiros anos de faculdade cortando cabelo de amigos aos finais de semana ou às noites, para poder pagar minha passagem, pagar alguns custos, ter um dinheirinho extra. E eles me chamaram: vem pra cá porque tá pagando muito bem, e eu vou abrir um salão na frente da minha casa, você ensina o tio e a tia a cortar cabelo, e automaticamente aqui o 30 euros no corte de cabelo, que dá mais de 100 reais, 120 reais. Então vem pra cá que você já tem hospedagem, já tem lugar, e aqui você faz a tua faculdade. Aquele me soou muito bem, porque além de fazer uma faculdade no exterior, eu juntaria um dinheiro, eu conseguiria fazer um trabalho de intercâmbio, aprendendo espanhol, aprendendo outro idioma, o inglês. Então, para mim, aqui eu sou muito bem, mas eu fui buscar a palavra. E quando eu fui buscar a palavra, eu fui na comum congregação do meu vovô, saudoso irmão Natal, aqui na cidade de Diadema, Transilvânia. E quando eu cheguei lá para ouvir a palavra, todo contente, meu pai trabalhava numa empresa aérea que não pagava passagem internacional, aliás, pagava apenas 10% do custo do valor da passagem internacional. Então, todos os caminhos preparados. E quando eu fui buscar a palavra, cheguei lá, eram 2 anciães, era o meu avô e tinha mais um outro irmão lá que era ancião, e tinha os cooperadores. E na hora da palavra, quem estava atendimento era o meu avô, e na palavra era o meu vovô que estava atendendo. E na palavra, uma palavra de assunto geral que eu nem me lembro o título da palavra, mas no meio da palavra ele parou: irmãos, alguém vai buscar a palavra aqui para mudar de país para outro país. Deus vai dizer: não é da minha vontade, eu tenho um propósito e um plano contigo aqui no Brasil. Fique em paz, que eu tenho um plano e um propósito contigo aqui no Brasil. E naquilo, quando eu ouvir aquela palavra no meu coração, na hora, eu senti a resposta de Deus, mas fiquei triste, porque eu queria ir para lá. Mas, como bom cristão, vou obedecer a voz do nosso Pai, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E eu fiquei em paz. E naquilo que eu estava lá na faculdade, com essas perseguições, um amigo meu de mocidade, que eu aprendi a fazer visita com eles, e ele me ligou: Wellington, eu tive um sonho com você, vem para cá, que eu preciso te contar esse sonho. Não sei se foi sonho, se foi revelação, mas vou te contar. E chegou lá, ele me contou. E ele me contou que tinha visto um sonho comigo, que tinha uma cobra que me hipnotizava. E quando aquela cobra me hipnotizava, eu ficava parado, não fazia nada. E quando eu não fazia nada, a cobra foi para me dar o bote, ele me empurrou. E naquilo que ele me empurrou, ele não conseguiu fazer, a cobra não conseguiu me atacar. Ele conseguiu me livrar da cobra. De repente, ele viu que tinha um leão. Eu comecei a andar na estrada de terra e veio um leão. E aquele leão veio para me devorar. Quando aquele leão veio para me devorar, ele simplesmente me cobriu com uma capa, e o leão não conseguiu me achar e não me atacou. E nisso ele acordou do sonho. Nisso que ele acordou do sonho, ele chegou e teve esse sonho e contou pra mim. Ele falou: então não sei se é sonho, se é revelação, mas senti de te contar. Falei: louvado seja Deus, se for sonho, vai ser seu sonho. Se for revelação, um dia eu vou entender, porque agora pra mim não faz sentido nenhum. E tudo bem, passou. Nisso eu tava na faculdade, esqueci daquele sonho, esqueci daquela parte que aquele moço contou pra mim, aquele meu companheiro de mocidade. E nisso eu fui pro meus dia a dia da faculdade. E naquilo eu comecei a sofrer aquela perseguição carnal. Irmandade, para saber, chegar até o ponto de que aquela moça que me perseguia carnalmente na faculdade, ela chegava a ponto de entrar no meu departamento, apagar as luzes quando não tinha mais ninguém, todo mundo já tinha ido embora da faculdade. E naquilo que ela apagava,
Ela apagava as luzes do meu departamento, fingia que não tinha ninguém, trancava a porta, ela tirava toda a roupa para ter contato comigo carnal. E naquele momento eu falava para ela: você sabe que eu sou um servo de Deus, você sabe que eu me guardo pro dia do casamento, você sabe que nós estamos no horário de trabalho, podemos ser demitidos, e você sabe que você é casada, isso ainda é adultério, para com isso. Mas não, eu te desejo tanto. E naquilo eu clamava o Senhor, e aquelas investidas eram permanentes. Eu ia buscar a palavra, o Senhor não falava nada. E nisso o meu chefe começou a perceber disso, que eu estava sendo perseguido, tentado. E aquela moça era uma moça muito formosa, que os professores tinham muita atração por elas. E nisso os meus chefes ficaram sabendo disso e começaram a questionar minha fé. Falou: Wellington, você acha que se Deus existe, vai se importar que você fica se guardando na época mais importante da tua mocidade, seus 22, 23, 24 anos? Você está deixando de curtir muita coisa por princípios espirituais que você nem sabe se é verdade ou não. E naquilo eu tentava me defender, não conseguia. Um dia eu cheguei para o meu professor e falei: professor, eu me guardo no dia do casamento justamente por causa que está escrito na palavra: não fornicarás. Se guardar, não ter relação sexual antes do casamento, me guardar para minha esposa do casamento. Ele chegou para mim e falou: Wellington, você sabe quem foi João Ferreira de Almeida? Você sabe se a tradução dele está correta? Um dia, se você quiser pegar a Bíblia comigo, pega ela no original, pega no grego, no hebraico. Hebraico eu não sei, mas grego eu sei. Vamos ler junto. Vai saber se a tradução dele está errada e você está tendo princípios de vida que está te limitando a ter prazeres aqui nessa terra. E irmandade, conforme ele falava aquilo para mim, eu tentava me defender com a palavra, e nem com a palavra eu conseguia me defender. Ele me colocou temas que eu nunca tinha parado para estudar, para analisar e pensar. E quando eu chegava na igreja para buscar a palavra, o Senhor não falava nada, nada. Tanto da perseguição carnal, tanto como a parte que ele me questionava sobre a descrer da existência de Deus, descrer das escrituras sagradas. E naquilo eu comecei a entrar em parafuso, em confusão. E eu comecei a fazer orações que eu nem orava mais com Deus, porque como não tinha resposta da igreja, das palavras, eu comecei a ficar totalmente perdido e fiquei angustiado e comecei a ficar totalmente irmandade. Era uma sensação muito estranha. E quando ele começou a entrar uma prova de ateísmo, de um agnosticismo dentro do meu coração, eu começava a ajoelhar e começava a falar comigo mesmo. E aquela angústia, uma opressão, é como se tivesse alguém 24 horas apertando o meu peito. Um silêncio de Deus por 3, 6 meses, 1 ano. E aquilo me angustiava, era aquela perseguição carnal, e era aquela labuta que eu não conseguia me defender. Mas naquilo entrou uma coisa no meu coração: pode ser um teste de Deus. E naquele tempo eu comecei a pesquisar. Quem foi João Ferreira de Almeida? Da onde veio a tradução da nossa Bíblia? Se a Bíblia que nós temos hoje ela é confiável? Se ela foi adulterada por pastores? Se ela foi adulterada pela Igreja Católica? Se ela foi adulterada no começo da história? E conforme eu ia estudando mais, para me tornar descrente, conforme eu pesquisava mais na razão, eu via que tinha mais fundamento para acreditar. E comecei a pesquisar da parte biológica, se nós viemos da teoria da evolução, se nós viemos do grande Big Bang, onde foi criado o universo, as galáxias, e onde foi criado o nosso planeta, e de uma sopa de aminoácido e proteína foi bater um raio, surgiu a primeira ameba, e da ameba foi evoluindo até chegando o homem. E eu falei, fui pesquisando, Senhor, se nós viemos de um Deus, se nós temos evidências para isso. Fui me aprofundando nesse conhecimento. E porque está escrito na palavra: buscareis a verdade e a verdade vos libertará. E eu comecei a me aprofundar. E conforme eu ia me aprofundando mais, eu vi que fazia sentido a minha fé. Eu vi que tinha evidências da criação do mundo por um design inteligente, que é uma teoria contraponta à teoria da evolução, que era a teoria do design inteligente, que é a teoria do criacionismo. E aquilo foi me fortificando, mas eu não tinha nenhuma resposta por Deus, e aquela perseguição. E naquilo que eu estava sendo naquela provação, eu fui congregar. Um dia, bem angustiado, muito angustiado por um convite de um amigo meu, fui numa outra comum do lado, chegou lá um irmão de Guarulhos, um ancião, contou 3 testemunhos maravilhosos. Mas irmandade, irmãos, eu não conseguia comer mais nenhum testemunho, porque toda vez que eu ouvia um testemunho, chegava uma voz no meu ouvido: e se for mentira? Ah, isso foi ilusão, isso foi só coisa da cabeça dessa pessoa. Eu não conseguia tirar palavras, eu não conseguia achar fundamento e justificar. Aí quando ele acabou o testemunho, irmãos, o horário está avançado. Infelizmente eu não vou poder contar mais um testemunho, uma obra que Deus fez agora nesse mês, que é lindo também, mas o horário não deixa. Eu ia contar para vocês, mas outra oportunidade eu volto para contar a conversão do presidente da Associação Brasileira dos Ateus.
mas não dá para contar. Irmandade, naquele momento eu ficava assim, de um lado angustiado, falando, aqui poderia estar a minha resposta, mas de outro lado ficava assim, pode ser um teste. E aquilo já se passava há mais de um ano, irmãos. E chegou o momento, irmãos, que aquela moça um dia entrou no meu departamento, fechou as portas, tirou toda a roupa, ficou nua na minha frente, querendo adiantar um tempo que na nossa vida cristã nós devemos guardar. E eu tinha, naquela época, na minha idade, com os hormônios à flor da pele, clamando o sangue do Senhor e uma força sobrenatural que não sei de onde explicar, porque eu tinha todos os motivos para poder adiantar. Eu consegui resistir, evitar, fugir, mas eu não cheguei, não estava aguentando. Eu estava no final do meu 4º ano da faculdade, apresentando o meu TCC, preparando o TCC para apresentação, e aquela prova já para quase 2 anos, 2 anos de silêncio. A última palavra que eu me lembro foi a palavra na boca do meu vovô, falando com a minha alma, e eu já não aguentando. Meus companheiros, Wellington, vamos para final de semana para Cabriúva, e vamos passar um domingo o dia inteiro, 3 cultos em Cabriúva. E nós sabíamos que naquela época Cabriúva era um lugar onde tinha cultos com muita manifestação do Espírito Santo, com muita eloquência. Eu falei, oxalá que lá seja o caminho onde o Senhor vai falar com a minha alma, vai me dar uma resposta, uma saída, porque eu não consigo me esquivar, responder os meus chefes, não consigo, já não estou quase resistindo essa aprovação. Chegou lá, nos 3 cultos, nada, o Senhor não falou nada comigo no culto de jovens, no ensaio regional à tarde, nem no culto à noite. A única coisa que mexeu comigo foi ver as criancinhas de 6, 7, 8 anos de idade manifestando a promessa do Espírito Santo, que eu falava no meu coração, é impossível umas crianças dessa idade falar alguma coisa que eles não imaginam, se não for de maneira sobrenatural. Mas era a única coisa, porque a palavra não falava nada. Naquela hora eu entrei no carro, Irmandade, e os meus companheiros virtuosos como eram, eles começavam a fazer oração dentro do carro, e eles oravam, e eu comecei a chorar, irmãos, com uma angústia de alma, um vazio existencial, uma pressão no meu coração, 24 horas por dia, de aperto no coração, como se tivesse alguém apertando meu coração a todo momento, e eu chorava dentro do carro, meus companheiros pensando que eu estava chorando de visitação do Senhor, mas mal eles sabiam, ninguém sabia da prova de angústia de alma, nem minha mamãe, nem meu melhor amigo sabia daquilo que eu estava passando. E aquilo, eu voltei, cheguei em casa, era quase meia-noite, eu subi na laje da minha casa que estava em construção, no 2º andar, e cheguei lá e comecei a conversar com Deus. Falei, Deus, se tu existe, se revela para mim, se mostra para mim, porque eu não tô aguentando, Deus, eu não tô aguentando, eu vou entregar os pontos, porque é um silêncio absoluto, que eu não sei da tua existência, Irmandade. Naquele momento, meu pai aparece, me vê lá em cima da laje, na chuva, e fala, ei, meu filho, o que você tá fazendo aí em cima? Tá ficando louco? Desce daí. E nisso ele saiu. Naquele momento eu fui para um canto, falei, Deus, tá vendo? Se tu existe, até meu pai tá me chamando de louco, pai. Eu não aguento, pai. Se tu é Deus, se tu realmente existe, tu ama a minha alma, eu te peço um sinal, daqui 7 dias, se até domingo que vem, tu não mandar um anjo, alguma coisa sobrenatural, que não pertence a esse mundo, ou que venha algum irmão, alguma irmã, alguma pessoa, e pregue coisas da minha vida, que somente eu saiba, nem minha mamãe, nem o meu melhor amigo, nem meus amigos saibam, eu creio que tu vai ter respondido com esse sinal, e eu vou crer na tua existência, e que isso tudo na minha vida era apenas um teste, porque eu não tô aguentando, Deus, tá muito difícil, pai. E naquele momento eu desci, fui para quarto, dormi. Chegou aquela semana, apresentei o meu TCC, passei, por misericórdia, o Senhor me fez passar com nota máxima junto com meus colegas de sala, terminei minha faculdade, e naquele mês minha faculdade tinha sido vendida para o grupo Anhanguera Educacional. Minha faculdade, naquele momento, como a Anhanguera tinha uma política salarial menor do que na minha faculdade, então dos meus 5 chefes, mandou 3 embora, só deixaram os 2 piores. E dos 2 secretários que tinha no meu departamento, eu e outra menina, mandaram a menina embora e ficou eu com aqueles 2 chefes. E o que acontece? Apresentei meu TCC aquela semana, uma semana normal, chegou sexta-feira à noite, eu tava na rua com meus amigos na frente de casa, metade dos amigos eram da igreja, a outra metade dos amigos eram amigos do mundo, e naquilo conversando, com alguns contando piada, contando casos do dia a dia, da semana, de repente metade falou, vamos lá na Robert Kennedy, é uma rua onde tem muito barzinho, onde tem a juventude vai pra lá, pra poder paquerar, ter namoro. E um companheiro meu falou que da igreja, falou, não, Wellington, tem lá na casa do Diógenes, nosso companheiro, nosso amigo, tem um irmão que atende culto em presídio, diz que ele tem um dom bonito, que é muito engraçado. Vamos lá. Aí nisso, aqueles que quiseram ir pro mundo paquerar foram, e eu, meu irmão e mais 5 amigos que são da igreja, fomos na casa desse amigo.
E chegou, e por coincidência, esse é meu amigo que nós somos, o Diógenes, é o mesmo amigo que teve o sonho daquele que me passou a revelação do leão e da serpente. E chegamos lá, tava um irmão de 230 quilos sentado na sala dele, obeso, a pessoa mais gorda que eu já conheci na minha vida, mas com o dom de Deus e o dom da alegria. Chegou lá, começamos a conversar, ele começou a contar testemunho. Mas, irmãos, ele só contava testemunho engraçado. Mas nós íamos, eu e meus amigos chorávamos de dar risada. Mas aquilo veio só com um pequeno alívio para mim, para esquecer a minha angústia, mas não era o que eu queria. Eu queria ouvir testemunhos que pudesse realmente ser impactantes, mas não, eu ri. Aquilo, minha alma ficou leve, mas quando olhamos no relógio já dá quase 11 horas, falei, pessoal, vamos embora que já tá tarde. Vamos orar ao Senhor para que... Vamos embora porque senão tá muito tarde. Aí na hora de hoje, não, vamos orar. Aí nós falamos, irmão, abre a oração para nós. Aí o irmão, aquele irmão gordão, obeso, ele chegou, não, olha a situação, eu tenho trombose nas duas pernas, não consigo muito ficar de pé, eu não consigo nem quase levantar de sofá. Não, irmão, nós te ajuda a levantar. Nós demos a mão para ele, 2 moços de cada lado, puxamos ele, e na hora que ele levantou, ele, Deus seja louvado, fechou os olhos, veio na minha direção e apontou no meu peito. Falou, filhinho, eu não te conheço, não sei nada da tua vida, mas não sei porque eu tô vendo chantilly, eu tô vendo morango. Nossa, eu tô comendo um bolo de morango tão delicioso. Tua mamãe, né? Confeiteira, baixinha, bate aqui no meu queixo, cabelo liso, comprido, vejo ela trabalhando numa cozinha toda branquinha. Naquela hora ele falou da minha mamãe, que é confeiteira. Naquele dia ela estava fazendo um bolo de casamento de 30 quilos de morango. E naquilo, sim, eu fiquei um pouco assustado, mas eu falei, opa, o Diógenes sabe, o Diógenes contou pra ele, e ele tá, opa, e aquele lado, aquela voz do inimigo no meu ouvido, tentando me trazer aquela descrença. E naquele momento, eu falei, filho, mas não é isso que te angustia, não. Eu tô entrando na tua faculdade, na administração das empresas, gestão dos negócios, eu tô entrando na tua faculdade. Eu subo umas escadas, eu entro no corredor à direita, comprido, vou até o final, entro na última sala à direita e sento de frente a um computador. Irmãos, naquela hora ele pregou o caminho que eu fazia para entrar no meu departamento, no meu escritório, na minha mesa de trabalho. Aquilo me assustou, que minha mamãe, nem meus irmãos, ninguém, nem meu parente, nem meus amigos nunca tinham ido na minha faculdade, não sabiam onde eu trabalhava. Naquilo me assustou. Ele falou, filho, você está passando por um propósito lá, que é um propósito que ainda não posso te falar, mas tem tudo um propósito debaixo do céu. Mas agora Deus me leva para tua casa, um portãozinho preto, desço de frente de uma sala. Quando eu entro nessa sala, eu vejo um homem sentado no sofá, na frente da televisão. Teu papai, né? Bermudão, camiseta regata, assistindo uma televisão. Com uma latinha na mão. Ele adora uma braminha, né? Naquele momento ele falou, até a marca de cerveja que meu pai gostava. Eu comecei a chorar. E naquele comecei a chorar, ele pegou e falou, ele pega aquela moto, o seu papai sai pela rua. Espírito de menino, de moleque, né? Mas é o coração dele aqui na minha mão, meu filho. E começou a pregar mais algumas coisas pra mim, apontou pro meu irmão, apertou pros meus companheiros. Começou a rasgar a vida de todos meus amigos, chorando. Eu chorei, meus amigos todos chorando. Foi uma visitação espiritual no qual nunca tinha visto antes. Aí quando acabou aquela visita, todo mundo perplexo, abismado do que tinha acontecido. E eu cheguei pro meu companheiro, Daniel, o que é isso que aconteceu com o teu irmão? Que ele falou, apontou pro seu irmão remédio azul, vermelho, amarelo, ele se espichando na barriga da tua mãe. Falei, você não sabe não? Eu falei, o quê? Você não sabia? O Marquinhos, ele tinha ataque epilético na barriga da minha mãe, que se entortava e minha mãe gemia de dor desde a barriga. Até os 4 anos de idade, ele tinha de 2 a 5, 8 convulsões por dia. E minha mãe não aguentava mais aquela prova. E um dia ela foi congregar, o Senhor mandou uma palavra que naquela noite haveria, o choro poderia durar uma noite, mas a alegria veio pela manhã. Ela chegou em casa, ela pegou os remédios e jogou fora. Jogou na privada, deu descarga. Resumindo, nunca mais ele teve um ataque epilético. Deus libertou meu irmão da epilepsia. Então era o da revelação e eu não sabia. Aí eu compartilhei com eles o sinal que eu tinha pedido para Deus e aquilo foi um sinal que eu pedi para Deus. Aí quando chegou, fui pra semana na faculdade, aquela pressão que tava no meu peito já tinha diminuído, mas não tinha concluído. Eu falei, não entendi, Senhor, o sinal que eu pedi aconteceu, mas ainda não tô 100% liberto, o que tá faltando? Quando chegou naquela semana, na quarta-feira, no trabalho, chegam meus chefes e falam, Wellington, tô passando aqui para comunicar você que a Anhanguera acabou de nos dispensar, a faculdade acabou de mandar eu e o professor Tarcísio, como nós imaginávamos, e agora à tarde nós vamos preparar nossas coisas, nós vamos sair daqui 5 horas da tarde, quando acabar seu expediente você vai sair com a gente, gostamos muito de você, então vamos sair para tomar uma Coca-Cola, comer uma porção de batata, tomar alguma coisinha e automaticamente despedir de você, que vai ficar aqui na sua faculdade. E naquilo, eu preparei o dia de expediente normal e quando chegou na hora da tarde, nós fomos lá para uma lanchonete lá na Avenida Goiás e quando nós estávamos sentados lá conversando,
Para vocês terem ideia, o meu chefe superior máximo, doutor em filosofia pela USP, é um cara muito inteligente, muito caridoso, mas agnóstico. O outro era ateu declarado, anarquista, e ele gostava de falar para mim, contar para os amigos professores, que ele adorava sair com a aluna casada, porque saía, fazia o que tinha que fazer carnalmente, a outra pessoa não cobrava relacionamento, e era a melhor forma de relacionamento carnal que ele tinha, e ele falava aquilo com orgulho, até saindo com alunas casadas, e eram os dois homens que estavam na minha frente naquele momento, doutores da lei, doutores da terra, do estudo, de conhecimento, e naquele momento quando nós sentamos para conversar, eles falaram: Wellington, pelo amor de Deus, se você vai ficar naquela faculdade, por favor, Wellington, você vai ficar nessa faculdade, entra em contato carnal com aquela menina, ela é linda, ela é fantástica, tem um corpo fenomenal, vai pra nós e depois conta pra nós como foi, porque você tá rejeitando toda a tua mocidade, rejeitando todos os prazeres, por troca de princípios espirituais que você nem sabe se é verdade. Naquele momento o Espírito Santo tomou minha boca e falou: professor Marcos, professor Tarcísio, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Mas antes de contar para vocês o que aconteceu comigo, eu vou falar para vocês. Vocês acham que eu trabalhei no departamento de pesquisa e pós-graduação com vocês nesses 4 anos? Vocês acham que eu nunca parei para questionar minha fé? Nunca parei para estudar e entender de onde eu venho? Então, todo esse tempo que eu estive com vocês me questionaram várias coisas. E nisso que eu comecei a questionar, eu cheguei e comecei a pesquisar e me aprofundar, de saber se a Bíblia que nós temos hoje ela é confiável. E nisso eu falei para eles: professor, só para vocês terem ideia, o Novo Testamento que fundamenta a nossa fé cristã, ela a Bíblia Sagrada, ela tem o Novo Testamento tem 5.686 cópias espalhadas pelo mundo inteiro, em bibliotecas particulares e bibliotecas públicas. E se a Igreja Católica ou qualquer outra instituição religiosa fosse alterar, ela teria que pegar, se ela tivesse em mão 2.000 cópias, ela teria que pegar as outras 3.686 cópias e alterar. Então é impossível ter se alterado o texto do Novo Testamento. O que nós temos hoje em mão não é nenhum original, são tudo cópia das cópias, mas era costume do povo hebraico, do povo hebreu, dos judeus, fazer cópias e mandar pelas sinagogas, pelas igrejas, para que pudesse se comunicar aquelas cartas, que era o meio do apóstolo Paulo, dos apóstolos, de se comunicarem naquela época. Então hoje o Novo Testamento tem 99,5% de confiança literária do original. E a Bíblia que nós temos hoje, João Ferreira de Almeida, que era um jovem que se converteu ao protestantismo aos 13 anos de idade, e que ele na sua juventude foi fazer uma missão missionária para a Holanda. Ele viu que tinha já a Bíblia traduzida para o alemão, para o inglês, mas não tinha para o português, e ele traduziu para o português. Mas a Bíblia que nós temos hoje traduzida com homenagem a João Ferreira de Almeida, ela já passou por várias edições, e cada revisão é um conjunto de teólogos com conhecimento em outros idiomas, em grego, hebraico e aramaico, que fazem a tradução e corrigem. O que eles entram em comum é o que vem para a nossa palavra. Então a nossa tradução é uma das traduções mais fiéis possíveis. Mas se quiser, vai ler no original. Mas você vai ver que a tradução bate. Pequenas mudanças. Então hoje a Bíblia Sagrada tem 99,5% de confiança com conteúdo histórico, com conteúdo original. Então ela é confiável. E é aqui que fundamenta a minha fé. Esse 0,5% é de ponto de interrogação, exclamação, vírgulas, que não muda nada, nenhum dogma religioso. Agora eu vou falar para vocês agora sobre condutas de vida. Aí comecei a falar para eles, por exemplo, da parte científica, só para os irmãos ter até isso que eu vou entrar no próximo testemunho, que foi resultado disso. Mas eu entrei com o fundamento da onde nós surgimos, se nossa vida foi criada do nada ou um ser inteligente criou. Nisso eu falei: agora eu vou botar a minha família materna e paterna. Minha família paterna serve a Deus nessa igreja no qual eu vou, com princípios cristãos, religiosos. A minha outra família é uma família católica, mas não praticante, então não tem religião nenhuma. E dos 7 irmãos de um lado e dos outros são 5, do lado cristão todos são casados, se casaram virgem e se guardaram pro dia do casamento, e eles são prósperos. Casamentos hoje onde você entra, sente amor, eles são mais prósperos até financeiramente, no qual do outro lado, que não tem religião nenhuma, além deles serem famílias que já tem 3 que são separados, os 2 que são casados, são casamentos que você vê que não tem amor.
você consegue olhar qual lado tem mais felicidade. Então eu vejo que eu segui os princípios de vida da família do meu pai, do meu pai paterno, eu terei uma vida mais feliz. Agora eu vou falar o meu irmão, tem um irmão que é um ano mais novo que eu, ele conhece o caminho onde eu frequento, mas ele não é batizado, ele dorme com a mulher que ele quer, ele sai pra festa que ele quer, ele faz o que ele quer, mas professores, ele não consegue dormir um dia em paz. Com 17 anos virou pai de um menino, pai solteiro, ele perdeu o emprego, quase morreu várias vezes por ter uma vida de prazeres. Então, olhando para os dois lados, racionalmente, eu prefiro seguir esses conceitos de vida cristã, porque eu terei mais paz. Mas agora eu vou falar para vocês o que virou tudo isso. Eu pedi um teste para Deus a semana passada e falei: Deus, se tu existe, manda um sinal, ou apareça um anjo, ou apareça alguém que pregue coisas da minha vida, e até domingo, Senhor. E chegou na sexta-feira, aconteceu isso assado, o irmão falou assim, assado. Quem foi que falou na boca daquele homem? Foi Deus? Foi Maomé? Foi Buda? Foi Satanás? Foi um adivinho? Foi uma revelação química, orgânica que fez aquele homem falar aquilo? Eu pedi um sinal para o meu Deus, o Deus da Bíblia, o Deus Pai de Jesus Cristo. E o sinal que eu pedi a ele se revelou e falou assim, assado. Então, professores, eu te pergunto, quem foi que falou na boca desse homem? Aí eles, realmente muito forte isso. Então eu falei: professores, por tudo que eu passei com vocês nesses 4 anos de faculdade, tudo que eu tenho aprendido aqui com vocês, eu agradeço muito, porque hoje eu tô saindo dessa faculdade aqui muito mais crente do que quando eu entrei. Naquele momento eles abaixaram a cabeça e falaram: Wellington, nos desculpa, você tem razão. Quando você for pro céu, lembra de nós, ora por nós, nos perdoa, porque você tem razão. Naquele momento, irmãos, aquela uma tonelada que estava nas minhas costas, aquela opressão que estava no meu peito, parece que assim, ó, explodiu, sumiu. E aquele alívio veio, nós comemos nossas porções de batata, conversamos, demos risada, despedi deles e eu vim para minha casa leve, Irmandade. Aquela opressão, aquela angústia, o Senhor tirou do meu coração, porque, irmãos, foi a pior dor que eu senti na minha vida, a dor de descrer nesse Deus maravilhoso, descrer na obra salvadora de Cristo Jesus, descrer que nós fomos criados por um ser sobrenatural que entende e conhece cada célula do nosso corpo, irmãos. E aquilo foi a maior obra que Deus poderia ter feito, maior até do que o meu primeiro batismo, do que o meu batismo, porque naquele dia foi realmente a minha verdadeira conversão. E eu saí tão leve, irmãos, tão leve, que hoje eu não tenho palavras para agradecer a Deus. Aí eu terminei aquela semana de aula, já tinha acabado. Naquela semana eu recebi na sexta-feira o comunicado que ia ser mudado de campus, que eu sairia daquele campus da faculdade para um outro campus que ficava a 2-3 quilômetros de distância, saindo de frente daquela menina que entrava no meu departamento para me perseguir carnalmente. E aquilo, as 2 provas que eu tinha foram eliminadas naquela semana. Chegou domingo, coisa que eu não fazia há mais de 2 anos, que era testemunhar. Deus me deu força de testemunhar para agradecer a Deus pela faculdade, que era o sonho do meu coração, de fazer uma. E o Senhor me deu o prazer de concluir aquela faculdade, me deu força de concluir aquela faculdade. Aí quando eu levantei, eu falei: Deus seja louvado, agradeço a Deus pela obra que o Senhor tem feito na minha vida, de ter me chamado nessa graça, pela promessa do Espírito Santo. E qual foi, Irmandade? Eu estou levantando para testemunhar, para agradecer a Deus, porque eu tinha um desejo no meu coração desde quando o Senhor me chamou de fazer uma faculdade, porque ninguém da minha família tinha uma faculdade de ensino superior, e o Senhor criou um caminho especial e me preparou a faculdade dos 4 anos para falar que eu tive 100% de bolsa, paguei apenas um semestre. Mas, Irmandade, o que eu mais dou graças a Deus é porque eu entrei com a graça no coração e saí com a graça dentro do coração. Eu consegui sair mais crente do que quando entrei, porque, irmãos, infelizmente eu vi companheiros meus de fé, de graça, largarem esposas, largarem filhos por paixões da faculdade, por festinhas de faculdade, por prazeres mundanos. Eu vi irmãs, companheiras minhas de mocidade, com o cabelo batendo no calcanhar, cortando o cabelo curtinho, pintando de loiro, começando a fumar, se relacionando com pessoas que não eram dessa graça, e aquilo me entristecia muito. E naquelas minhas pesquisas eu fui entender, né, que a cada 4 cristãos que entram, jovens cristãos que entram na faculdade, 3 abandonam o evangelho, apenas 1 permanece firme, apenas 25%, e era um número que eu não conhecia, eu não sabia daquilo. Então eu agradeci ao Senhor que o Senhor permitiu que eu entrei crente e saí mais crente do que quando eu entrei.
E naquilo eu agradeci ao Senhor, sentei no meu banquinho, chegou na hora da palavra, Deus tomou a boca do meu ancião, um ancião descendente de italiano, bem doutrinador, bem conservador, mas naquele dia Deus entrou com uma palavra tão afável na boca dele, ele leu Salmos 91, e conforme que ele leu, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, aí ele começa a ler todos os versículos, quando chega no versículo 13 fala, eis que pisarás com teu pé a serpente e a serpente e o leãozinho, pisarás com teu calcanhar a áspide e o leão. Naquele momento me lembrou da revelação do meu amigo Diógenes, que tinha falado há mais de 2 anos para mim. Naquilo me despertou. Meu irmão começou a pregar, eis que alguém aqui passou por um grande teste e Deus manda te dizer, você foi aprovado, toma aqui o teu diploma, tu passou no teste. E naquilo meu coração começou a selar, Deus me livre, devolver a linguagem do Espírito Santo, comecei a chorar, e naquilo que o Senhor foi me visitando, tomando o meu coração, entrou aquele vazio de 2 anos de ausência da palavra de Deus, e o Senhor falou comigo aquela palavra inteira, me encheu de ânimo, de fé, e me deixou claro que aqueles 2 anos foi o teste para a faculdade espiritual que eu tinha pedido para Deus, porque 6 meses depois fui pegar o meu certificado da faculdade, mas naquele dia Deus estava me dando o certificado do céu, porque os 2 testes fizeram qual? O ateísmo era aquela serpente que tentava me envenenar, quando a cobra pica a gente, envenena a gente por dentro e mata a gente por dentro, era o ateísmo, o agnosticismo, querendo me trazer para dentro desse mundo frio sem Deus, um mundo existencial com vazio eterno, que é inexplicável, irmãos. E a parte carnal era o leão que vinha me atacar, que queria comer minha carne, era aquela perseguição carnal daquela moça que se despia, ficava nua igual a mulher do Potifar, tentando José, querendo tirar aquilo que era de mais precioso, que era os mandamentos do Senhor da vida de José. O Senhor conseguiu me fortificar e rejeitar, mesmo com o ateísmo dentro do meu coração, conseguiu me fortificar e rejeitar e dizer não. Então naquele dia o Senhor me libertou daquela prova espiritual, daquela angústia de alma, daquela prova de ateísmo que batia, martelava por 2 anos da minha vida, e o Senhor me comprazeu de me trazer para uma nova fase espiritual, no qual o meu relacionamento com Deus foi melhorado 10 vezes, 100 vezes mais na terra. Onde eu precisava buscar uma orientação, o Senhor me respondia pela palavra. Onde eu precisava buscar uma resposta, o Senhor falava comigo. Foi onde que, um pouco tempo, 1 ano depois de ser preparado, de eu terminar a faculdade, o Senhor preparou minha pós-graduação, 100% de bolsa novamente, 1 ano e meio de pós-graduação, concluí minha pós-graduação, abri a minha empresa junto com a minha mamãe, uma confeitaria no bairro de São Bernardo do Campo. Deus abençoou, em 1 ano, abri minha segunda unidade da confeitaria, e Deus abençoou de maneira exponencial. E um testemunho que foi fruto dessa obra que Deus preparou e permitiu lá na época da faculdade, que eu passei por essa prova de ateísmo, todos os meus funcionários, metade era cristão da congregação e outra metade não era. E o que acontece? Independente se era cristão ou não, saudava todo mundo todo quando eu chegava com a paz de Deus. E eu tinha contratado um funcionário muito bom para a minha parte de sobremesas, e um menino, cabelo compridão, um estilo meio roqueiro e meio gótico. Eu fui saudar ele com a paz de Deus, ele chegou para mim, paz Darwin. Falei, você é evolucionista então? Você acredita na teoria da revolução de Darwin? Que legal! Eu sou criacionista, eu acredito na teoria do design inteligente, que é a teoria contraponto da teoria da evolução. Ele, como assim? Falei, é uma teoria, vocês acreditam na teoria da evolução, que nós surgimos do Big Bang, a Terra se formou, aí veio aquela sopa de aminoácidos, aquele ambiente meio vulcanizado da Terra, que a Terra estava se refrigerando, criando os primeiros continentes, aí aquela sopa de aminoácidos, proteínas, numa água meio vulcanizada, meio quente, veio bater um raio e juntou aquelas proteínas e aminoácidos e criou o primeiro ser vivo, a ameba. A ameba foi evoluindo, virou um girino, o girino virou um sapo, de um sapo virou uma ave, um mamífero, de um mamífero virou um macaco, de um macaco virou um humano. Então vocês acreditam que a vida naturalista surgiu desse jeito, é a teoria da evolução. Eu acredito que um ser inteligente pegou e criou a vida pronta, do jeito que ela é.
Ah, mas como assim, tal? Eu falei, eu tenho evidências para isso. Mas, Vitor, eu te dou um teste para você. Eu viro ateu junto contigo, eu viro evolucionista junto contigo. Se você conseguir em uma semana trazer para mim um artigo científico de algum laboratório, de algum cientista, de uma NASA, de qualquer agência que seja, que conseguiu criar uma ameba, um ser vivo, conseguiu pegar material inorgânico e transformar em um material orgânico com vida. Aí eu viro com você darwinista, eu viro com você evolucionista, até ateu contigo. Ele falou, sério? Falei, sério, então vou procurar. Falei, porque não é possível, né, que depois de tantos milhões de anos, agora com tanta ciência que nós temos, os cientistas não têm conseguido criar um ser vivo com tanta tecnologia, que é aminoácido, raio vulcânico, tem que ter muita fé, né, para acreditar nisso, né? Então quero ver agora na ciência. Pode deixar que eu vou trazer um artigo para você. E ele tinha estudado numa escola colegial aqui, que era uma escola que era concursada, era muito bem concorrida aqui, que é a Fundação Salvador Arena, então ele era muito inteligente, um cara bem disciplinado, foi um dos melhores funcionários que eu tive na minha confeitaria. Naquilo passou 3, 4 dias, eu cobrei ele, e aí, Vitor, achou alguma coisa? Falou, achei aqui um artigo, mandou para mim. Aí ele achou um artigo de uma bactéria nova, mas que os cientistas pegaram outro tipo de bactéria, modificaram ela e criaram um novo tipo de bactéria. Eu falei, não, isso aqui é até mutação, acontece. Então, isso normal, eu quero pegar material inorgânico, sem vida, e transformar em vida. Vai procurar. Naquilo, irmãos, ele foi procurando, chegou sábado, não encontrou. Eu falei, Vitor, você tá vendo que você não encontrou? Porque a teoria da evolução ainda continua sendo teoria, porque até hoje, com toda a ciência que nós temos, nenhum cientista, ninguém conseguiu criar vida através de material inorgânico, só consegue através de vida gerando vida. Então é uma lei que está acima da lei da teoria da evolução, que é a lei da biogênese, somente vida gera vida. Nunca um cientista conseguiu pegar material inorgânico e transformar no material orgânico com vida. Então essa é uma lei. Então, para a teoria da evolução se tornar uma lei, ela teria que anular a teoria da biogênese. E tem a lei da termodinâmica, que tudo tende do organizado para o desorganizado. É uma lei comprovada cientificamente. Mas você está vendo que o universo, eles falou que saiu de um caos, que ele se espalhou e depois ele foi se organizando todinho para chegar até a nossa vida agora, depois, e as coisas parecem que estão se organizando. Então, a lei da termodinâmica é justamente a contrária. Tudo tende do organizado para o desorganizado. E para o Big Bang se tornar realmente uma teoria que seja válida e viria uma lei, ela teria que anular a lei da termodinâmica. Porque tudo saiu do desorganizado e se organizou. E isso é impossível segundo a lei da termodinâmica. Ele aquilo não sabia disso. Eu falei, agora eu vou te falar da teoria do design inteligente, que é uma teoria contraponto à teoria da evolução. E naquilo que eu comecei a falar com ele, falei, a teoria do design inteligente é 60 anos mais antiga que a teoria da evolução. Mas qual que é o grande problema? É que, infelizmente, as nossas escolas, elas criaram, a comunidade científica criou uma certa revolta contra a religiosidade, porque a Igreja Católica perseguiu durante vários centenas de anos os cientistas que falavam alguma coisa que eles descriam, que estava fora da Bíblia, então matavam. Então a comunidade científica, que a maioria acreditava em Deus, eles morriam, eram crucificados, eram queimados vivos, porque colocavam Galileu, nós temos Isaac Newton, vários outros grandes cientistas que foram massacrados pela igreja por causa de conhecimento científico. Mas eles eram cristãos, que acreditavam na Bíblia, acreditavam na vida ter sido criado por um Deus criador. Infelizmente, por essa mágoa da comunidade científica, se replicou nas escolas, e na escola só apresentam a teoria da evolução. Eles não apresentam a teoria do design inteligente. E passa para nós, apresenta as duas possibilidades para nós alunos e deixa que nós alunos pesquisemos e tomemos a nossa própria decisão. Mas não, todas as escolas, infelizmente, tentam formar uma cabeça de darwinismo, de evolucionismo, até de ateísmo na mente de todos nós. Então eu, como cristão, eu tinha aquela mentalidade de que Deus poderia ter utilizado da evolução para fazer o homem. Olha isso, a que ponto chegava uma confusão nossa espiritual por entender a parte científica, querer juntar com Bíblia, que não bate com Gênesis. Então, irmãos, na hora que eu comecei a explicar aquilo para ele, eu falei, Vitor, só vou te contar uma teoria que eu aprendi com um irmão cristão, que ele foi ex-cientista da NASA, tem um livro publicado nessa área, que ele fala, eu vou te dar aqui, tem um bolo de chocolate em cima dessa mesa, vou te dar duas formas, duas teorias de como esse bolo surgiu. Esse bolo tem 12 ingredientes,
Primeiro, uma mulher foi no mercado, comprou ovo, açúcar, farinha, fermento em pó, chocolate em pó, comprou manteiga, comprou todos os ingredientes, bateu esse bolo num liquidificador, colocou numa forma, pôs pra assar, depois de 30 minutos tirou e o bolo de chocolate está aqui agora em cima dessa mesa. Agora, a segunda teoria que vou te passar é que um cara, dono de um mercadinho, uma mercearia, com o caminhãozinho dele, baú, saiu para fazer a compra no atacadão, quando tava chegando perto da mercearia dele para carregar, passa uma criança de frente do caminhãozinho dele, para ele não atropelar a criança, ele joga o caminhão pro lado, capota com o caminhão começa a capotar, quebra um cantinho no fundo, de repente o saco de farinha abre, o saco de açúcar, o chocolate em pó, os ovos quebram, cai dentro daquela vasilhame, daquele cantil, de repente quando o caminhão acaba de capotar e misturar todos aqueles ingredientes, vem e tem uma explosão, pega fogo. E naquilo que pega fogo, chega os bombeiros, apagam o fogo, e quando eles abrem o baú do caminhão, por milagre tá lá feito aquele bolo de chocolate. Por milagre não, por essa situação criou esse bolo de chocolate. Falei, qual das duas teorias você acha que faz mais sentido esse bolo ter surgido? Falou, lógico, com certeza, a primeira, né, da mulher ter feito, juntar os ingredientes e ter feito. Falei, então, Vitor, um bolo de chocolate só tem 12 elementos e você acredita que a segunda teoria é impossível, né? Então imagina um ser humano, que uma célula humana tem mais de 3 milhões de informação de elementos diferentes. O código genético nosso dá para ir daqui da Terra para a Lua 23 vezes em ordem cronológica, da citosina, guanina, timina, então da guanina, são os 4 elementos do DNA. Então, só para você ter ideia, Vitor, uma ameba tem informação genética suficiente para preencher 1000 vezes a nossa enciclopédia Barça. Sabe aquele volume da Barça que tem 12 livros, que do A ao Z, que fala conta de tudo um pouco lá? Então multiplica por 1000. Mas não vou fazer você fazer isso. Pega só um volume da Barça, tira xerox de todas as páginas, corta palavra por palavra, letrinha por letrinha, sobe, coloca as letras dentro de um saco preto, sobe num prédio bem alto, um dia sem vento e joga. Qual que é a probabilidade de todas aquelas letrinhas caírem formando as páginas do A ao Z, palavra por palavra, todas as letras voltadas para cima, porque o fundo de baixo é branco, escrevendo? Quantas vezes você acha que eu vou ter que subir no prédio para aquela Barça se juntar e se montar? Falou, nossa, aquilo é impossível. Ele falou, então, essa é a probabilidade de uma ameba ter surgido do acaso. Os elementos químicos para formar a ameba, tudo bem, pode se juntar, mas informação, código genético para a vida se formar é impossível ter surgido do acaso. Então, Vitor, para você ser ateu, você tem que ser muito mais, para você acreditar na teoria da evolução, você tem que ser muito mais crente, ter muito mais fé do que eu, como cristão, acreditar que um ser inteligente criou os céus e a terra e criou a vida como ela é. Naquilo ele espantou, falou, nossa, eu nunca sabia disso, nunca soube disso. Falei, Vitor, agora eu vou te falar agora, eu acredito que esse ser sobrenatural é o Deus da Bíblia, é o Deus do cristianismo, que se revelou na Terra, que tem se tornado a maior religião do mundo. E assim, mas quando eu falo de cristianismo, você vai olhar, vai ver várias pessoas que tem, como fala, que tem igrejas de perfis diferentes. Quando eu te falo de igreja cristã, você lembra de igreja católica, que matou e perseguiu muita gente. Quando eu te falo de igreja protestante, você lembra daquelas igrejas que ficam roubando, extorquindo os fiéis, cobrando dinheiro na televisão e fazendo. Esquece essas igrejas. Eu vou te contar uma igreja agora, no qual eu sirvo a Deus, que nessa igreja é um povo simples, especial, zeloso de boas obras, que a mão direita dá, a mão esquerda não sabe, que não paga dízimo, é tudo oferta voluntária e anônima, que todas as construções, todas as igrejas são feitas de trabalho voluntário. Comecei a contar um pouquinho pra ele, falei, o dia que você sentir, você vai comigo visitar uma igreja e você vai fazer um teste e provar se Deus existe ou não, porque está escrito na Bíblia, fazer prova de mim. Então Deus pede para ser provado, para ele te revelar para você, ele vai ter prazer. Então o dia que você quiser, vai, quem sabe um dia eu vou. Passou umas 2 semanas, irmão, ele falou, quero ir para sua igreja, Wellington. Aí peguei 3 cultos de jovens de manhã, escolhi um desses 3. Aí ele escolheu que era a minha antiga comum, Jardim do Lago. Peguei aquele moço, levei. Irmandade, quando eu coloquei ele no banco para estar junto comigo no primeiro hino, já começou a chorar. Deus começou a visitar a alma dele com um sentimento que ele nunca tinha sentido na vida dele. Deus falou com a alma dele, começou 1, 2, 3, 5 cultos, confessou Jesus Cristo como o real salvador da sua vida, começou a ir para a escolinha de música, foi assistir um batismo, o Senhor não chamou naquele batismo, mas ele congregando firme, estudando música para trocar trompa, uma mudança assim em 360 graus. A única coisa que não mudava foi o cabelo dele comprido. Até um dia eu brinquei com ele, falei, Vitor, só não combina contigo esse cabelo comprido indo para a igreja, hein? Ele falou, não, no cabelo ninguém mexe. Falei, o dia que você quiser eu pago o seu corte de cabelo. Ele falou, não, ninguém mexe
corte no cabelo. Irmãos, passou umas semanas, ele chegou, tem aquela promessa sua, tá de pé? Falei, qual promessa? A do corte de cabelo. Falei, sério? Ele falou, sério, tô indo lá agora. Falei, vai lá no caixa, pega lá R$50 e vai cortar seu cabelo. Por conta da empresa hoje. E foi lá e cortou o cabelo batidinho. Irmandade de Deus fez essa obra, tirando um homem, um jovem do agnosticismo, do ateísmo e trazendo para os braços de Cristo, entendendo que existe um Deus soberano, poderoso, que responde quando a gente precisa. Então, irmãos, esse foi o meu testemunho. O Senhor tem tocado o meu coração para falar com os ateus, agnósticos que entram no meu caminho, e o Senhor compungiu o meu coração nessa viagem, num carro que eu estou agora, aqui no interior de São Paulo, para compartilhar esse testemunho, porque eu tenho certeza que Deus está falando com alguém agora, está libertando ele da escravidão do pecado, da escravidão do agnosticismo, do ateísmo, porque você precisa passar por uma nova fase, porque a partir do momento que você entender que um Deus soberano, um Deus que criou tudo e que planejou tudo antes da fundação do mundo, ele está agora usando desse fraco servo aqui, nesse pequeno testemunho, para dizer que te ama, que ele é real, que ele vai operar maravilhas, obras na tua vida, e que esse testemunho chegou na tua vida como sinal de uma resposta, de uma provação que você estava passando. Então, receba na alma esse testemunho. A partir de hoje, tudo se faz novo na tua vida, porque tomou desse fraco servo que não tinha dom nenhum, não tinha nada, para hoje compartilhar essa obra, que onde o Senhor tocou no meu coração de contar, nas poucas igrejas que eu contei esse testemunho, Deus fez obra, Deus respondeu pessoas que estavam angustiadas e os libertou dessa angústia do ateísmo, do agnosticismo, e te revelou um Deus soberano, que ele gosta de ser provado. Então peça um sinal para Deus, que ele vai te provar que ele é real, que ele te ama e que ele tem um plano de salvação para a tua alma. Então, irmãos, esse foi o testemunho que Deus tocou no meu coração. Teria muito mais para contar, mas foi isso que o Senhor e o Espírito Santo me compungiu de contar com vocês. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja eternamente louvado. Amém. Irmãos, eu acabei de encerrar o testemunho aqui, mas o Senhor me compungiu só de contar. E só para quem for os moços, moças que estiverem assistindo esse testemunho, ouvindo esse testemunho, saibam que valeu a pena muito, infinitamente, não tenho palavras para agradecer a Deus por ter me guardado na mocidade, que valeu a pena ter se guardado, porque aos 28 anos de idade, o Senhor me preparou uma das suas filhas para ser minha esposa, tirou ela desse mundo do pecado, trouxe para essa graça, me apresentou como esposa aos 28 anos de idade, no dia do meu aniversário, o Senhor preparou o meu casamento, me deu um casal de filhos, Miguel e Micaela, que tem sido força, âncora na minha vida espiritual, e naquilo que eu aprendi, estou frutificando essas crianças para crescer com sabedoria e inteligência, porque está escrito na palavra, aquele que pede sabedoria, Deus dá com abundância, e eu sou testemunha veraz disso. Então, irmãos, vale a pena se guardar nos tempos da mocidade, valeu a pena, me guardei até os 28 anos de idade, e não me arrependo um minuto sequer. Então, se vier alguém zombar de vocês, dar risada e dizer que não vale a pena se guardar no tempo da mocidade, ouve de um lado e deixa sair do outro lado, porque espiritualmente o Senhor te recompensará muito mais do que você imagina. Eu não imaginaria hoje estar na casa que eu tenho, a família que eu tenho, o trabalho, os negócios que eu tenho hoje, tudo fruto de ter me guardado na mocidade. Não que nossa obra possa fazer alguma coisa, mas que o Senhor é um Deus justo, recompensador. Ele tem prazer em ajudar os teus pequenos. Então o Senhor me fez trazer essa parte final somente para concluir esse testemunho para aqueles que são moços, moças, que estão no período da mocidade, para dizer que vale a pena se guardar no tempo da mocidade, e aproveita para servir a Deus, buscar, louvar, fazer visita, porque, irmãos, eu tenho testemunhos aqui da época da minha mocidade, que hoje são alicerce, são alimento espiritual, que me alimenta até hoje na vida de casado, quase 10 anos de casado, até hoje eu me alimento das obras da mocidade, que agora na época de casado não tenho tanta liberdade como tinha na mocidade para visitar, orar e fazer aquilo que Deus pedia, mas sei que Deus está me destravando por uma nova fase nesse momento, como Deus vai destravar a vida de vocês. Então aproveita, visita enfermos, visita parados na graça, visita amigos de colegas de escola, visita as viúvas, os viúvos, os velhinhos, visitem, que vocês vão ter testemunhos para contar até a sua segunda, terceira, quarta geração. Então é o que o Senhor pôs no meu coração. Por tudo, Deus seja louvado.